saúde para o teu filho, sabedoria em nome de Jesus Cristo, fazendo por ele, Pai, aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, em nome de Jesus, tu não despede ninguém de mãos vazias. Eu sei que a primeira pessoa a ser alcançada e abençoada é ele, quando ele vai estar ministrando, Pai. Abençoa todos que já estão no templo, aqueles que estão chegando, em nome de Jesus. Guarda a sua casa, guarda os seus frutos, a sua esposa, ser com ele, ser hoje e sempre. Amém. Igreja, graças a Deus, mais uma oportunidade. Quantos estão felizes de estar na presença do Senhor? Quantos aqui têm motivos para agradecer a Deus hoje? Mais uma semana que o Senhor Ele preparou para cada um de nós. Então, é motivo de alegria, é motivo de gratidão. Se nós estamos aqui é porque o Senhor Ele permitiu. Se chegamos até aqui neste dia, sexta-feira, foi porque o Senhor nos guardou, nos escondeu, nos livrou de todo mal. Eu creio que muitos desafios, nós enfrentamos durante a semana para estar aqui neste lugar. E em todos os desafios o Senhor Ele foi conosco. Em cada um, o Senhor está à nossa frente. Então, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Igreja, eu gostaria de compartilhar com o que se encontra aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Esse é um tema, eu confesso que eu nunca havia ministrado, pelo menos não me lembro, em falar sobre esse tema essa noite. Nós vamos estar aqui ministrando pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus! E é algo essencial para a nossa vida. Todos encontraram? Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos, os irmãos vão sentar e depois nós vamos dar continuidade. Amém? Lucas capítulo 11, a partir do verso 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E lhe disse: Quando orardes, dizei: Pai santificado, seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Louvado seja Deus. Vocês podem sentar, igreja. Versículo 5 em diante, a leitura da palavra continua. Diz assim o versículo 5: Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo, pois do caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. E ele, respondendo dentro, disser: Não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para cuidar. Verso 8: Digo-vos ainda, que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver a mister. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, bate e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que tendo filho, o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pediram. Louvado seja Deus. É uma leitura bem conhecida. E, como eu falei, essa é a primeira vez, eu não me recordo de haver ministrado sobre esse tema, mas é um tema especial. Eu creio que cada um aqui chegou nesta noite enfrentou um desafio. Porque a semana ela não é fácil, né? Muitos desafios, muitos obstáculos vêm para querer tentar nos impedir de ouvir a palavra de Deus, porque não é a boa oratória do pregador, não é o louvor bem louvado que vai nos libertar, mas é a palavra de Deus. Ela que salva, ela que liberta, ela que cura, ela que transforma. Por isso eu digo a vocês nesta noite, eu não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor Ele tem. E eu creio que o Senhor Ele já está aqui neste lugar, porque a palavra dele diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ali Ele está. Então nessa noite o Senhor já se faz presente. E eu creio que cada um que chegou aqui não vai sair de mãos vazias, porque o Senhor tem algo especial para mim e para a tua vida. Aleluia. Irmãos, eu trago um tema aqui que eu coloquei neste estudo, que diz assim: a necessidade e o poder da oração. A gente sabe que quando a gente fala em oração, a palavra ela é bem rica, né, acerca desse tema. Mas a oração, igreja, ela não é apenas um ritual. Ela não é apenas um ritual religioso. Mas a oração, quando a gente olha principalmente para a vida e para o ministério de Jesus, a gente vê que Jesus, ele orava porque ele sabia o quão importante era ele estar em comunhão com o Pai. Assim como um relacionamento. Vou fazer uma comparação entre um casal, onde se não houver a comunicação nesse relacionamento, o relacionamento ele não flui, ele não acontece. Da mesma forma, é o nosso relacionamento com Deus. E a oração, é através da oração que nós nos comunicamos com o Pai. Que nós falamos e ouvimos também, quando Ele tem a falar algo conosco. Então, não existe relacionamento sem comunicação. Então, se eu e você, nós queremos ter um relacionamento com o Pai, nós precisamos nos comunicar com Ele, falar com Ele. E através do que? Com o nosso Pai que está no céu. É através da oração. A oração não é um ato religioso, mas ela é como água. Assim como o corpo ele precisa de água, a gente sabe que o nosso corpo, 70% ele é composto por água. E aí a oração ela é da mesma forma. O corpo sem a água ele não sobrevive. Assim mesmo nossa alma, nosso espírito. Se nós não buscarmos a Deus através da oração, nós não vamos ficar firmes, nós vamos perecer. Quando vier a dificuldade, quando vier a luta, a Bíblia dá o exemplo, né, da casa que foi edificada sobre a areia. A casa, quando ela é edificada sobre a areia, a água vem, né, e aí leva. Já aquela casa que é edificada sobre a rocha, pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir o que vier. E o que é a rocha? A rocha é Cristo. Nós devemos firmar a nossa casa nessa rocha, aleluia. Então Jesus, igreja, Ele não apenas ensinou sobre a oração, mas principalmente quando a gente olha para a vida e para o ministério dele, a gente vai ver Jesus ele vivendo aquilo, ele mostrando para os seus discípulos o quão era importante eles estarem constantemente em oração, buscando em comunhão com o Pai. E essa necessidade ela é real para a nossa vida. Mas muitos de nós, infelizmente, nós negligenciamos. A gente não sabe, talvez até não entendamos o quanto é importante orar. Talvez você ache, eu sei que oração é importante. Mas eu creio que no mundo espiritual existem coisas que eu e você não conhecem, mas que o Senhor lhe conhece.
E a oração, ela é cobertura. Eu aprendi desde cedo que, através da oração, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. E a palavra mesmo, ela vai dizer que o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E é por isso que nós devemos orar todo o tempo, constantemente. E quando a gente olha, igreja, para a vida e para o ministério de Jesus, que é o nosso maior exemplo de oração, a gente vê que Jesus, ele viveu, ele não somente ensinou, mas ele viveu, ele mostrou na prática o quão importante era a oração. Eu não sei se vai dar tempo, mas eu vou tentar ministrar todo esse estudo. Eu trouxe aqui 6 pontos para a gente falar, porque é um tema muito rico, mas eu creio que vai sim, em nome de Jesus. Então, esse nosso estudo de hoje, nós vamos aprender que a oração ela é indispensável para a vida do crente, que ela é o nosso fundamento, a nossa base. Então nós vamos estar aprendendo. O ponto 1, a gente vai falar que diz assim, olha, a oração ela é mandamento e ela é o que? Obediência também. Orar não é apenas uma opção, mas é um mandamento de Jesus para mim e para a tua vida. A Bíblia diz que Deus ele está em busca de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então devemos manter o quê? Uma atitude de oração constante. Aonde nós estivermos, aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, nós precisamos estar em oração. Porque o Senhor, ele está nos guardando, nos protegendo. Quer manter o que? Esse relacionamento de nós com Deus. E é através da oração que nós vamos nos relacionar, nos comunicar com Ele. Então, como eu falei no início, não existe relacionamento sem comunicação. Para que eu e você nós venhamos ter um relacionamento com Deus, nós precisamos falar com Ele. E aí a gente se pergunta, a gente acha que ora, né? A gente acha que busca o quão nós necessitamos, mas não buscamos. Quando a gente vai buscar na palavra de Deus, a gente vê que Jesus, em todo momento que os discípulos estavam procurando Ele, onde é que Ele estava? Ele estava orando, Ele estava buscando, Ele estava jejuando, Ele estava se separando, porque Ele sabia que o que Ele haveria de passar, Ele ia precisar estar firme. Estar firme, louvado seja Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 7, a palavra de Deus diz que nós devemos orar sem cessar. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 6, diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Em tudo, igreja, tudo que eu e você nós precisamos apresentar a Deus. E através do quê? Da oração. É a oração que vai nos manter esse relacionamento com Deus, essa comunicação com Deus. Louvado seja Deus. A oração, ela é uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Jesus, quando ele está ali reunido com os discípulos, ele institui para eles a necessidade de orar. Lá em Lucas 18, Jesus ele diz assim, olha, então Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Jesus ele ensinou para eles, olha, que eles deveriam orar todo o tempo e nunca desfalecer, porque ele sabia que o que eles haveriam de passar, eles iam precisar estar o quê? Firmes. E não era a força do braço deles que ia manter eles firmes, não. Mas era a comunhão com o Pai. Era a intimidade, era esse relacionamento que o Senhor ele quer ter comigo
igreja. Então Jesus, quando ele estava ali reunido com seus discípulos, constantemente ele estava instituindo eles a orar, a buscar em todo o tempo. E ele diz lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 5 ao 6, ele diz assim, olha, e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e nas escrituras, e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, e fecha a tua porta, e ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. A gente não vê, igreja, é muito difícil você ouvir falar em alguém que está famoso porque ora. Porque a oração, eu já ouvi um pastor falar em uma ministração que a oração é o ministério do anonimato. É o ministério do anonimato, porque você vê por aí pessoas que são conhecidas porque pregam muito, porque louvam muito, mas é muito difícil você ouvir, vamos dizer assim, alguém ser conhecido porque ora muito. Porque é um ministério que realmente é no anonimato, é no secreto. Mas só que não é o que nós fazemos em público que vai nos tornar íntimos de Deus, mas é o que nós fazemos em secreto. Em público é muito fácil, né? Você subir aqui, ministrar uma palavra, louvar, mas e no teu secreto? Será se é assim mesmo? A palavra ela nos confronta, né? E a gente é o primeiro a receber. Será se nós somos da mesma forma no secreto como nós somos no público? Na igreja é todo mundo santo, né? Mas e nós, no nosso secreto, será se nós agimos da mesma maneira? Então, o Senhor está falando conosco, igreja, essa noite. Porque aqueles homens, aqueles hipócritas que oravam ali, como é que eles oravam? Nas sinagogas. De pé, para todos verem. Mas Jesus sabia aqui dentro, olha. É aqui dentro que o Senhor Ele conhece. Não adianta. A gente pode enganar quem enganar, mas o Senhor a gente não engana. E a palavra ela vem para nos libertar. Para nos libertar. É ela que cura, é ela que salva, é ela que liberta, é ela que transforma. Louvado seja Deus. Então não é o que você faz no público que revela o que você é, mas é o que você faz em secreto. Eu tive esse exemplo dentro de casa, não tem como não falar, de uma mulher que orava constantemente, ela sempre nos ensinou isso. Mas só que aquilo que ela viveu na intimidade dela com Deus, foi ela e Deus. Assim como eu e você, aquilo que nós vivemos na nossa intimidade com Deus, é só nós e Deus. Ou seja, a unção de um não vai passar para o outro não, meu irmão. Você vê o exemplo das aquelas 10 virgens, né? Que estavam ali com as suas lâmpadas. E algumas estavam com azeite, né, na lâmpada. E as outras, o restante, estavam sem azeite. Assim mesmo será naquele grande dia, quando o Senhor Ele voltar. Será se Ele vai nos encontrar com a nossa lâmpada cheia, igreja? Louvado seja Deus. Será se naquele grande dia, quando o Senhor Ele voltar, Ele vai te encontrar orando, buscando, lendo a palavra, pregando, assim como tu faz no público, no teu secreto? Se o Senhor Ele voltar lá no teu secreto, no momento que tu está sozinho, que não está a tua esposa, que não está o teu marido, que não está o teu pastor olhando, será que o Senhor Ele vai te encontrar buscando Ele com essa mesma força que tu faz aqui no público? A palavra de Deus, porque é muito fácil a gente agir como aqueles homens ali hipócritas, né? Que oravam em pé. Mas Jesus Ele nos ensina essa noite. Quando orares, vai para o secreto. Olha. No secreto teu Pai, Ele vai te recompensar. Aleluia. A oração, igreja, ela é
quê? De dependência entre o homem e Deus. É através da oração que eu e você nós mostramos que nós somos o quê? Dependentes de Deus. É através da oração que o homem ele reconhece o quão ele precisa de Deus. Porque às vezes achamos, né, que não precisamos dele. Mas e quando aperta? E quando estreita? Quando o Senhor ele permite algo na minha e na tua vida? É nesse momento que nós reconhecemos que nós não somos nada. Que nós não somos nada sem esse Deus, aleluia. Então, quando nós oramos, nós reconhecemos que nós não somos autossuficientes e que nós precisamos da intervenção de Deus para algo na nossa vida. E é através da oração que o homem ele reconhece que precisa do Senhor em todas as áreas da sua vida. Ah, mas eu ganho bem. Não interessa. O teu dinheiro, quando chegar o momento da enfermidade, ele não vai comprar a tua saúde. Eu sei porque eu já trabalhei muito tempo dentro de hospital e eu via pessoas com muito dinheiro, mas que o dinheiro não comprava a saúde naquele momento. As riquezas, o poder, a fama, o status, nada disso foi suficiente. E aí é nesse momento que o Senhor lhe mostra o quão nós somos dependentes dele. Nós não somos nada sem ele, igreja. E é através da oração que o homem ele vai mostrar o quão ele é dependente de Deus. Quando você dobra o teu joelho no teu quarto para orar, ou seja, onde for, que tu tenha o teu momento com Deus, tu está reconhecendo que tu depende do Senhor. Aleluia. Então, igreja, reconhecemos também a soberania de Deus. A oração ela nos coloca no nosso devido lugar entre criatura e o Criador. É nesse momento que o Senhor lhe mostra o quão frágil nós somos, o quão dependente nós somos. Nós somos pó, igreja, nós somos cinza. Se o Senhor der um sopro, já era. Não vai sobrar nada de nós. E às vezes eu vejo o ser humano com arrogância, sabe? Para que isso? Porque nós não somos nada. Se o Senhor lhe tocar na minha e na tua vida, já era. Só o toque dele. E às vezes as pessoas, a gente vê a arrogância, né, o orgulho, a vaidade, e não reconhece que depende do Senhor, não reconhece que precisa de Deus na sua vida, aleluia. Então o Senhor ele não quer isso para nós. Ele quer que nós venhamos reconhecer que Ele é soberano na nossa vida. Em todas as áreas, igreja. Em todas as áreas da nossa vida. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, a Bíblia diz assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, ou seja, se o meu povo se humilhar, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, ou seja, se o meu povo reconhecer que precisa de mim, que necessita de mim, o Senhor ele vai operar grandes coisas na minha e na tua vida. E é através da oração, igreja, que nós devemos buscar a Deus. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 6, a Bíblia diz assim, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Devemos nos humilhar, igreja, debaixo da potente mão de Deus, e no tempo dele, na hora dele, ele vai nos exaltar. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, não é na tua hora, porque às vezes nós somos impacientes, né? A gente já está, e a gente às vezes até questiona com Deus, mas Senhor, já são anos, né? Buscando essa bênção, essa vitória, não vem. Mas olha só o que o texto diz aqui em 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, ou seja, o tempo ele não é meu, o tempo ele não é seu, o tempo é dele, igreja.
A seu tempo Ele vos exalte. A Bíblia diz lá em Provérbios também, no capítulo 16, no verso 9, diz assim: o coração do homem ele considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Louvado seja Deus. Até comentando com a minha esposa, eu estava lembrando, porque eu hoje mandei uma mensagem para a pastora e falei assim, 11 horas, foi mais 11 e pouco, quase meio-dia. Falei, não sei se vou conseguir chegar no horário hoje, porque o homem lá, o cabeça branca do meu chefe, pediu um relatório hoje, justo hoje. E aí, como são muita gente para fazer, são muitas pessoas, que a gente faz o controle do ponto lá e dia 15 é fechamento de pagamento. E aí eu precisava adiantar algo hoje, porque dia 15 é domingo, né? E aí eu tentei adiantar, tentei. Como era muita gente, e aí eu comentei com a Lana, quando deu 4h30, o computador travou. Eu já tinha dito para ela, procure outra pessoa. Olha, essa é a senhora, né? Ou seja, a gente fez um plano, né? Eu não sabia. Para mim não ia dar tempo, realmente não iria. Porque ainda faltava muita gente para me fazer o relatório. E aí quando deu 4h30, o computador travou, e eu brincando com ela, não falei com ela ali. Eu tava mesmo, eu falei, como é as coisas, né? E aí eu chamei lá o analista, e ele foi lá, olhou o computador, ligamos e nada, ficava só na mesma tela. Eu falei, já entendi, vamos embora. Peguei as minhas coisas, liguei para ela, passa que vem me buscar. E vim embora. Ou seja, a gente faz planos. Nós consideramos o nosso caminho, né? A gente faz planos, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas o Senhor, é dele que é a palavra final. Não é minha, não é tua, igreja. Louvado seja Deus por isso. Eu glorifico a Deus porque eu creio que esse é um tema que é fundamental para mim e para a tua vida. O Senhor, Ele sabe aquilo que nós precisamos. E a oração, ela é um combustível na nossa vida. O crente que não ora, ele não tem força. O crente que não ora, ele, quando vem a prova, rápido ele desiste. Ou seja, a oração é como espinafre, como ela sempre fala aqui, né? Vou colar essa dela agora. É um espinafre na minha e na tua vida. Se eu e você nós não orarmos, nós não buscarmos a presença de Deus quando vier a luta, quando vier a dificuldade, na primeira dificuldade a gente já vai querer parar. A gente já vai querer desistir. Era por isso que o Senhor Jesus, ele sempre estava. E olha que ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Sempre estava orando, buscando, em comunhão com o Pai, porque ele sabia. Ele diz, olha, o Espírito, ele está pronto, mas a carne, essa carne aqui, meu irmão, ela é fraca. Nós somos podres, nós somos sujos. Essa carne aqui não presta. E nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Para que quando vier a provação, para que quando vier a dificuldade, nós ficarmos o que? Firmes. Firmes diante da dificuldade, do problema, da enfermidade, das provações, dos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Nós precisamos ficar firmes. Ainda que em Provérbios ele diz que a última palavra é de Deus. É Ele quem dirige a tua vida. É Ele quem dirige a tua casa, a tua família. Não é você. Você acha que é você, né? Você acha que é tu que controla as coisas. Ah, mas eu vou fazer isso aqui amanhã. Eu vou fazer isso aqui daqui a tanto tempo. Mas o Senhor, quando Ele dá um sopro, ó, Ele muda tudo. Ele muda tudo. Ele muda os teus planos. Ele muda o teu rumo, os teus caminhos. E a gente não entende, né? Então, às vezes, a gente fica desesperado. Porque existe algo que dá para mim e para você fazer. Nosso alcance vai até determinado lugar. Mas aonde eu e você nós não alcançamos, nós não podemos mais fazer, é aí que o Senhor ele entra em cena. É aí que o Senhor ele começa a agir, igreja, na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. E através da oração que nós reconhecemos a soberania de Deus,
O quanto Deus ele é soberano na minha e na tua vida, louvado seja Deus. E através da oração, igreja, que nós também reconhecemos que Deus que é o nosso provedor. Jesus, quando ele institui aqui nessa oração dominical, ele diz, olha, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, ele já está mostrando aqui que é Deus que coloca o alimento na nossa mesa. Às vezes a gente acha, né? Mas é eu que trabalho, é eu que sou, que vou lá, que aturo meu chefe a semana toda. Mas se tu tá lá onde tu tá, é porque o Senhor lhe permitiu. É porque o Senhor lhe abriu a porta. Não vem de ti, não provém de ti. Mas foi Ele que permitiu. Louvado seja Deus por isso. E aí, lá em Filipenses, igreja, no capítulo 4, no verso 6, a palavra de Deus diz assim, a pastora conhece o versículo, o meu Deus, Ele suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. É Deus que supre, igreja, a tua necessidade. É Ele quem cuida de ti, é Ele quem cuida de mim, louvado seja Deus. É Ele que nos guarda, é Ele que nos esconde, nos livra de todo o mal. Lá em João, capítulo 15, no verso 5, ele diz, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Sem Deus nós não somos nada, igreja. Sem Ele nós não somos nada, nós somos igual uma folha seca, verdadeiramente. Para onde o vento bate, ele leva. Mas se você estiver ligado na videira, nós que somos os ramos, se nós estivermos ligados a Ele, a Deus, a Cristo, nós vamos dar o quê? Muito fruto. Louvado seja Deus. Então, sem Ele, nós não somos nada, igreja. A oração, igreja, ela também, ela nos traz paz e ela combate o que? A ansiedade, né? A gente vive em um mundo que é cheio de preocupações, cheio de coisas para você fazer. O mundo, ele te enche de ocupações, né? Todo tempo é algo novo. Todo tempo é algo novo para que você venha, muitas das vezes, se distrair. E muitas das vezes essa distração te leva ao afastamento, ao distanciamento, ao esfriamento. E o Senhor ele não quer isso para mim e para você. A oração, ela nos traz paz. E ela combate também toda a ansiedade que esse mundo ele nos traz. A Bíblia ela diz aqui, olha, em Filipenses 4:6, olha, não andeis ansiosos, o verso que a gente acabou de ler. Em tudo sejam conhecidos os vossos pedidos diante de Deus, pela oração e súplica. Lá em 1 Pedro 5:7 ele diz, olha, lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, olha, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você nessa noite chegou dessa forma aqui, cansado, né? A semana foi desgastante, tanto problema para resolver. Mas só que o Senhor diz, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O mundo, ele te oferece uma paz, igreja, mas a paz que o mundo oferece, ela é falsa, ela é passageira, ela é mentirosa. Mas a paz que o Senhor lhe oferece para mim e para você, ela é eterna. Ainda que venha a dificuldade, ainda que venha o problema, ainda que venha o gigante se levantar contra mim e a tua vida, tu sabe que tu tem um Pai que cuida de ti. Tu sabe que tem um Pai que em todos os momentos Ele está te guardando, te protegendo, te livrando de todo mal. Louvado seja Deus. O mundo ele te oferece uma paz, né? Uma alegria, mas essa alegria ela é falsa. Essa alegria é passageira, essa alegria é momentânea. Mas aquilo que o Senhor ele quer entregar para mim e para você é eterno. O ladrão ele não vai roubar. O ferrugem não vai corroer a traça. Mas só que é eterno aquilo que o Senhor ele quer entregar para
para mim e para a tua vida, igreja. Louvado seja Deus. Mas, infelizmente, muitos de nós negligenciamos essa arma que é tão poderosa, igreja. Muitos de nós negligenciamos verdadeiramente. Não damos a devida importância que deveríamos dar. A oração, ela também é descanso, igreja, para a minha e para a tua alma. Aqui em Filipenses, no capítulo 4, verso 7, a palavra de Deus diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que o Senhor Ele quer nos dar, ela é eterna. Ela não é essa paz falsa, passageira, mas ela é uma paz eterna que vai permanecer na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Lá em Isaías, capítulo 26, no verso 3, diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Muitos confiam em homens, né? A Bíblia diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos. Mas bendito o homem cuja confiança está em quem? No Senhor. A minha e a tua confiança deve estar sempre no Senhor. No Senhor. Isaías diz aqui, olha, tu conservarás, ou seja, ele conservará em paz o coração daquele que confia no Senhor. Ou seja, aquele que confia no Senhor, o Senhor ele conserva o nosso coração em paz. Ainda que tu esteja, igreja, passando pela dificuldade, pelo vale, pelo deserto, pela enfermidade, mas o teu coração ele está em paz, porque o Senhor está conservando isso dentro de ti. Louvado seja Deus, porque a tua confiança ela não está em ti mesmo, ela está no Senhor. Aleluia. Então, aqui em João, no capítulo 14, no versículo 27, ele diz assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha só, Jesus ele dizendo: olha, deixo-vos a paz, e eu dou essa paz, não é como o mundo dá. O mundo ele vai te oferecer riqueza, ele vai te oferecer prazeres, ele vai te oferecer fama, status, mas nada disso vai trazer a tua paz. Nada disso vai trazer a tua alegria, a tua felicidade diante de Deus. Porque muitos têm dinheiro, têm fama, têm riquezas, mas não têm paz. Mas não têm alegria, se sentem vazios, se sentem sozinhos, mesmo cercados de pessoas. Não dormem, não tem paz. Porque o dinheiro não deixa, né? Preocupação, o que eu vou gastar, o que eu vou fazer, vou me roubar. É tudo isso. Mas só que o coração deles não está em paz. Só que a paz que o Senhor ele quer nos dar, ela é eterna. Ela é uma paz que nem o dinheiro ele pode comprar. Nem uma riqueza, nem uma fama, nem um status, nada disso. Ela não é a mesma paz que o mundo ele quer te oferecer. Mas ela é uma paz eterna, igreja. Através da oração, nós encontramos descanso no Senhor, ainda que estejamos em meio às tribulações, ainda que estejamos em meio às dificuldades. A oração, igreja, ela é uma arma. Ela é uma arma poderosa na nossa vida. A gente sabe, a palavra de Deus diz lá em Efésios, que a nossa luta ela não é contra a carne e sangue, mas ela é contra principados e potestades. A gente vê o próprio Jesus aqui falando em Mateus 26, no verso 41. Ele diz: olha, vigiai, para que não entreis em tentação. O espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele alertou os seus discípulos acerca da vigilância. Ele alertou que a oração ela é essencial para não cairmos no pecado, para não cairmos na tentação. É por isso que quando ele foi tentado no deserto, quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo,
ele estava firme. Ele estava firme na oração, ele estava firme no jejum, ele estava firme na palavra. Porque ele sabia que, olha, essa carne aqui, olha, ela é podre, ela é fraca. E ele precisava estar firme com seu espírito fortalecido em Deus. E foi esse exemplo que ele deixou para os seus discípulos e para nós. Buscarmos todo o tempo em oração. Vigiai, para que não entreis em tentação, o espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. Lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 7, a palavra diz assim: olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus o que é, irmão? Sujeitar a Deus é obedecer. Quando eu obedeço, eu estou me sujeitando. Quando eu obedeço a Deus, eu estou me sujeitando a Deus. E ele diz ainda, olha, resistir. Resistir é ficar firme. Ainda que te ofereça o melhor prato, o melhor banquete, quando você resiste, o inimigo ele foge. Agora, se tu ficar flertando com o pecado, meu irmão, a carne ela é fraca. Ela vai cair. Você vai cair. Não vai ter jeito. Mas só que se você resiste, o inimigo ele foge. A palavra de Deus ela está dizendo isso para nós. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele falar, capítulo 6, no verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades das trevas deste século. Contra hortes espirituais da maldade dos lugares celestiais. A todo tempo, irmãos, existe uma guerra que nós enfrentamos. O Senhor, Ele faz coisas assim que a gente não explica, que a gente às vezes até não entende. E às vezes nós até questionamos. Eu tive a oportunidade de ser manejado agora para um setor diferente no final do ano. E às vezes eu fico observando aonde Deus ele nos coloca, né? E o setor que eu trabalho agora é muita gente, são mais de 70 pessoas. E é só uma divisória assim de vidro, como se fosse 2 salas, dá para todo mundo se ver assim, um do lado do outro. E é muita gente, tu pensa, no ambiente de trabalho assim, onde é competição, né, é inveja, é tudo que tu possa imaginar, meu irmão. E aí é muito difícil, principalmente quando tu chega assim em um lugar e tu tá numa posição diferente das pessoas. Nem todo mundo aceita, na maioria das vezes. Só que Deus ele faz coisas assim que a gente não entende, né? A gente questiona. E às vezes talvez você esteja hoje vivendo a mesma situação. Talvez tu não esteja no lugar que tu queria estar. Mas aonde tu está, o Senhor ele tem um propósito, igreja. Às vezes questionamos, né? Senhor, mas por quê? Por que isso? Por que estou passando essa dificuldade, esse aperto, essa enfermidade? Mas nós esquecemos que tudo o que acontece conosco é permissão do Senhor. Então, se você está passando hoje esse vale, se você está passando hoje essa prova, essa dificuldade, é permissão de Deus. Deus, ele sabe o motivo pelo qual tu estás nesse lugar onde tu estás. Se tu estás lá é por um propósito. Talvez existam almas que estão precisando ouvir falar do amor de Deus. E às vezes a gente só pensa em nós, né? Senhor, mas não queria estar aqui. O ambiente hostil, o ambiente onde predomina inveja, mentira, traição, competição. Mas só que em todo lugar o Senhor está contigo. Você sabia disso? Quando a gente olha para a própria palavra de Deus, a gente vê um jovem chamado José, que passou diversos momentos na sua jornada, na prisão, no poço, no palácio. Se você for ler a história lá em Gênesis, você vai ver que constantemente você vai ouvir uma frase. E o Senhor ele estava com José na prisão, no poço, na casa de Potifar.
no palácio. A Bíblia ela constantemente vai dizer isso, e às vezes a gente esquece disso, né? Nos esquecemos que o Senhor está conosco. Se tu está aí nesse lugar passando hoje essa situação que talvez tu não queria passar, o Senhor está contigo. Você não está sozinho. O Senhor está contigo, igreja. Louvado seja Deus. Quer que nós pisarmos a planta do nosso pé. E é uma guerra. É por isso que nós, ao sair de casa, todos os dias, antes de sair da tua casa, ora. Ora, porque o inimigo, ele é feroz, ele está todo o tempo bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ora, igreja, antes de tu sair da tua casa, quando tu entrar no teu trabalho, na tua escola, antes de tu entrar na tua casa também ora. Porque às vezes a gente não sabe, mas o adversário, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. O Senhor, Ele sabe. E eu aprendi que a oração, ela é cobertura. Eu lembro quando eu sempre acordava às vezes de madrugada para ir no banheiro, às vezes tomar uma água, e a minha avó estava sempre orando pelos filhos, pelos netos. Ela tinha um mural assim, que era só os procurados. Um monte de foto, os procurados de Jeová. Era, mas ela estava fazendo a cobertura, irmãos. Cobertura, a oração é cobertura sobre as nossas vidas, sobre a minha e pela tua vida. Então, se você puder fazer algo pelo teu pastor, pelo teu líder, por alguém da tua família, primeiro de tudo, pense na oração. Antes de tu pensar no presente, sua pastora agora do presente, não gosta? Com certeza. Mas ore por ela. Porque a gente não sabe, existem guerras que nem tudo ela passa para você. Eu tenho certeza que ela enfrenta. Mas através da oração, o Senhor Ele cobre, Ele livra, Ele guarda, Ele esconde. Porque a oração, ela é a chave da vitória. Aleluia. Então a oração, ela é uma arma em meio a essa guerra que nós vivemos. Talvez não, ou melhor, nós não vemos com nossos olhos naturais, mas ela existe. Estamos em uma guerra espiritual. E a oração, ela é mencionada como um elemento que sustenta o quê? Toda a armadura. A gente vê aqui em Efésios 6:18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito para com o mesmo fim, vigiando com toda perseverança. Paulo ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, no verso 4, porque as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O inimigo, ele luta todos os dias para construir fortalezas. E aonde é, irmão, que o inimigo ele tenta construir fortaleza? É na nossa mente. Você sabia disso? Quando ele lança mentiras, quando ele lança seta de desânimo. E muitas mentes, infelizmente, estão com verdadeiras fortalezas. Mas só que Paulo ele diz, olha, as armas da nossa milícia, do que ele está falando? Da oração. Porque a oração é a tua arma, igreja. O Senhor ele te deu armas. Quando Ele te chamou, Ele te capacitou, Ele te deu armas espirituais. Mas por que você não usa? Porque tu acha que tu vai vencer na força do teu braço? Não é. É com o teu joelho dobrado, é no secreto. Existem lutas, existem vitórias que o Senhor Ele quer nos dar, mas não é através da tua força. É através da tua disposição de buscar, de orar, de estar todo o tempo. Olha, a Bíblia ela diz, olha, pedi e dá-se-vos-á. Aquele que bate, a porta se abre. Glória a Deus. Todos os dias o Senhor está nos esperando tu bater na porta. É através da oração. É através da oração, igreja. Então, as nossas armas que o Senhor nos deixou é a oração, é a palavra, é o jejum. As nossas armas, elas não são
carnais. Talvez tu está passando uma dificuldade, uma luta. Não sei. Talvez seja com teu esposo, com tua esposa, com o filho, com o vizinho. Enfrentamos tantas lutas durante a semana. Mas olha só, essa luta que tu está passando, tu não vai vencer com a força do teu braço. Mas tu vai vencer com as armas espirituais que o Senhor lhe deixou para mim e para você. Lá no Salmos 28, 7, diz assim: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele eu confio, o meu coração, e fui socorrido, assim o meu coração ele salta de prazer, e com o meu canto o louvarei. O salmista está dizendo que o Senhor é a força dele, o Senhor é o escudo dele, o Senhor ele é a tua força, igreja, o Senhor ele é o teu escudo. O Senhor é aquele que te sustenta, louvado seja o nome do Senhor. Nós achamos que a nossa força, a força do nosso braço vai vencer, né? Mas não é não. A oração, ela também é, igreja, a chave para a intimidade com Deus. Mais do que pedir coisas, a gente precisa entender que a oração, ela serve como se fosse uma chave que abre uma porta para você ter um relacionamento com Deus. Só que muitos não têm aberto essa porta. Muitos têm se distanciado desse relacionamento e têm esfriado, não têm orado. Porque a gente vê, se tu for ligar para o cansaço, tu não ora, tu não busca. Mas só que tu precisa permanecer, persistir, insistir ainda que tu esteja cansado. O Senhor ele sabe todas as coisas. Mas tu precisa, a nossa alma precisa, nosso espírito precisa. Assim como tu precisa do teu corpo de alimento, de água, a tua alma ela também precisa de estar em constante relacionamento com Deus. E às vezes nós negligenciamos, né? Passa a semana. Quantas horas do nosso dia nós tiramos para buscar o Senhor? Você já parou para pensar, para fazer essa reflexão? O dia ele tem 24 horas. Quantas horas desse dia tu tira para te separar para Deus? A semana tem 7 dias. Quantos dias da semana tu tira? Ah, mas irmão, eu já vou para o culto. Eu já vou para a igreja quarta, sexta, domingo. Mas não é só nesses momentos que o Senhor ele quer que você busque Ele. Ele quer que tu busque na tua casa, no teu trabalho. Eu lembro que quando eu trabalhei ali no hospital pediátrico, havia um momento em que eu separava ali o material que era a roupa que a gente pesava dos pacientes. E ali era uma sala. E o meu dia era tão turbulento, tão corrido, que quando eu chegava naquela sala, era o momento que no meu secreto ali, eu falava com Deus, não com palavras, mas em pensamentos. E muitas igrejas, muitas das minhas orações o Senhor respondia. Então não é diferente com você também. É no teu secreto que o Senhor ele quer te responder. É quando ninguém está vendo. A oração é essa chave que nos leva à intimidade com Deus. O Senhor lhe diz aqui, olha, em Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele vos achegará. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Aqui Mateus 6:6, que a gente acabou de ler também. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e o teu Pai que está em secreto, Ele te vê. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Louvado seja Deus. Em todos os momentos da jornada dele aqui na terra, de seu ministério, ele estava orando. A gente vê Jesus ele orando quando ele estava sendo batizado. Antes dele escolher os seus discípulos, ele orou, ele estava em oração. Quando ele realizava milagres, ele orava agradecendo a Deus.
A gente vê Jesus lá no Getsemane, naquele momento de aflição, ele orando na cruz, o Senhor também ele orando. Se ele que era o Filho de Deus precisava orar, imagina eu e você, quanto mais nós. Então ele deixou esse exemplo, que a oração, ela é a chave que abre essa porta para que eu e você nós venhamos ter intimidade com Deus, igreja. E aqui no último ponto, para nós finalizarmos a oração, ela é eficaz e ela tem poder, igreja. Você sabia? A oração, ela é eficaz e tem poder. A Bíblia ela garante que a oração feita com fé, de acordo com a vontade de Deus, produz resultados para mim e para você poderosos, igreja. A Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muitos seus efeitos. Está lá em Tiago, no capítulo 5, verso 16. A Bíblia diz também lá em Mateus 21, 22, e tudo que pedires em oração, crendo, você receberá. Tudo que você pedir em oração, crendo, você precisa crer, igreja. Amém. Glória a Deus. Aqui em João 5,14, diz assim: e é esta a confiança que temos nele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Através da oração, se você pedir algo para Deus, se for a vontade dele, ele nos ouve, igreja. Ele te ouve, igreja. A gente vê o exemplo de Davi. Quando Davi ele estava ali passando um momento de aflição, de turbulência, a gente vai ver que Davi, ele orou a Deus, e ele diz que a alma dele estava abatida, a alma dele estava aflita, mas ele orou ao Senhor, ele orou a Deus, porque ele sabia que através da oração o Senhor ia ouvir, ia acalmar a alma dele, ia acalmar a aflição dele. Mas a oração não é só para mim e para você pedir. A oração é para que eu e você nós venhamos buscar ter um relacionamento com Deus, porque é isso que Ele quer. Só que relacionamento, só existe relacionamento se houver comunicação. Se não houver comunicação, o relacionamento vai por água abaixo. Se um casal mora dentro de uma casa e não conversa, o relacionamento começa a esfriar. E se eu e você nós não conversarmos com o nosso Pai que está no céu, o nosso relacionamento com Ele cada vez mais vai se esfriando. E Ele não quer isso. O adversário ele quer que você fique frio, ele quer que você fique morto espiritualmente. Ele não quer que você busque, ele não quer que você ore. Mas só que o Senhor Jesus ele nos ensina nessa noite que nós devemos orar. Nós devemos orar em todo o tempo, igreja. Nós devemos bater nessa porta, permanecer, ficar firme. Aqui em Mateus 7, 8, foi o versículo que eu acabei de ler agora há pouco. Porque todo aquele que pede, recebe, e quem busca, acha. Aquele que bate, abre-se-á. Ou seja, aquilo que eu e você, nós pedimos para o Senhor, se nós pedimos com fé, Ele vai nos ouvir. Talvez você chegou hoje, essa noite, talvez a tua semana tenha sido turbulenta, com muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas só que tu foi conduzido até aqui para ouvir essa palavra. E te digo que não veio de mim, porque talvez não era nem para me estar aqui, talvez seria ela outra pessoa, mas o Senhor ele permitiu lá que o computador travar. Eu ia sair mais de 6 horas hoje, eu não ia dar tempo de eu chegar. Mas só que o Senhor ele sabe de tudo, Ele sabe o que eu e você nós precisamos, que é orar. Cada vez mais, você pode se colocar de pé e orar. Ela nasce com o fato de que fomos criados, o homem ele foi criado para ter comunhão com Deus. Quando você olha lá no Gênesis, você vê que o homem ele foi criado para ter o que? Um relacionamento com Deus. Mas o que foi que afastou o homem de Deus? Foi a desobediência.
A desobediência afastou o homem de Deus. E aí agora, a consequência da desobediência. O pecado, ele gera, uma vez consumado, ele gera o quê, igreja? A morte, Mas só que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, Ele criou um canal para que eu e você nos viéssemos a nos comunicar com Ele. E é através da oração. É através da oração que o Senhor Ele quer falar comigo e contigo, igreja. Por isso, nessa noite, eu gostaria de orar por você. Talvez você chegou hoje disposto a renovar a tua aliança